Boa tarde, gente. Esse é meu trabalho e espero que vocês gostem. Independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que elevou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Durante o período joanino, medidas modernizadas foram implantadas no Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, e assim o Brasil deixou de ser colônia. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e reivindicada o retorno do rei português. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil. As cortes portuguesas exigiram a revogação das medidas implantadas no Brasil e o retorno do príncipe regente. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou a permanência no Brasil. Declarou que permaneceria no Brasil. No cumpra-se o grito da independência, se de fato tiver acontecido, ocorreu nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e no dia 1º de dezembro de 1822 ele foi coroado de Dom Pedro I. Houve conflitos após a declaração de independência na Bahia, no Pará, no Maranhão e na Cisplatina, causas da independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, a última instância, possibilitou a independência do Brasil. Além disso, o Brasil experimentou em seus centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal, instalado no Rio de Janeiro. O rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses. Como medidas de destaque no âmbito econômico, outras medidas de destaque são destacadas pelo jornalista Chico Castro. Tomou providências um ano após a sua chegada, para que houvesse interesses pela educação e literatura brasileira no ensino público. Abrindo vagas para professores, instalou na Bahia uma loteria para arrecadar fundos em favor à conclusão das obras do teatro da cidade. Mandou estabelecer em Pernambuco a cadeira de cálculo integral, mecânica e hidromecânica e um curso de matemática para os estudantes de artilharia e engenharia da capitania. Incentivou o pagamento de direitos de entrada e alfândegas brasileiras de matérias-primas a serem manufaturadas em qualquer província e criou pela primeira vez no país um curso regular de língua inglesa na Academia Militar do Rio de Janeiro. Essas e outras medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país como parte de uma proposta que visasse o Brasil deixar
de ser apenas uma colônia portuguesa. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido. Isso na prática significou que o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em parte integrante do Reino Português, que agora passava a ser chamado de Reino Unido Portugal. Brasil é algarvês. Essa medida era importante para o Brasil e, segundo as historiadoras Lília Schochich e Heloísa Stalin, a medida tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo caminho de fragmentação revolucionária como havia acontecido na relação entre EUA e Inglaterra. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim demonstrações da insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grande aumento de impostos e interferido diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente 3 anos depois dessa repressão. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu a necessidade do cumprimento com Portugal. Em 2 de setembro, organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga, e com isso, na ocasião de Dom Pedro I, estava sofrendo os problemas intestinais que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente deu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com o grito "As mensagens do rio Ipiranga". Conforme registrado na história oficial, atualmente os historiadores não têm evidências que comprovem o grito de Ipiranga. Em 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo surgiu-se com uma guerra de independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil no dia 12 de outubro e seu coração, que aconteceu no dia 1º de dezembro. E com isso, Dom Pedro gritou: "Independência ou morte". Bandeira Real de 1500 e 1521 era o pavilhão oficial do Reino Português na época do descobrimento do Brasil e presidiu a todos os acontecimentos importantes havidos em nossa terra. Até 1521, como inovação, apresenta pela primeira vez o escudo de Portugal. Após a morte de Dom João II, em 1495, seu filho mais novo, Dom Manuel, assumiu o trono português até seu falecimento em 1521, sucedendo seu pai, Dom João III. Em 1577, se tornou o rei durante seu reinado, introduziu a Companhia de Deus e o Tribunal de Inquisição de Portugal no Brasil, implantou o sistema de capitanias hereditárias em 1574 e o governo geral em 1549. Além disso, criou uma nova bandeira e bandeira de Dom João III. Nesse período, Portugal passou a ter uma nova bandeira, a bandeira de União Ibérica, enquanto suas colônias permaneciam com a mesma bandeira criada por Dom João III.
Porém, com uma modificação, a coroa real aberta foi substituída por uma fechada. Com a desocupação espanhola, foi criada a bandeira da Restauração em 1640 e 1656, que representava o ressurgimento do reino português. Dom João VI foi o rei que instituiu essa nova bandeira, mantendo o brasão de armas de Portugal e acrescentando uma borda azul, que apresentava a veneração à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. Bandeira do Principado foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil. Quando Dom João VI conferiu o título de Príncipe do Brasil ao seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado, apesar de ser a primeira bandeira exclusiva. Ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente, diferentemente das demais. A bandeira de Dom Pedro II foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes, entre 1683 a 1706. Pela primeira vez foi excluído o retângulo verde, que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Nona bandeira do Brasil, a bandeira real do século XVII, foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do reino, juntamente com a bandeira da Restauração do Principado do Brasil e da bandeira de Dom João II. Nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Bandeira do Reino do Brasil, 1815 e 1822, foi criada com a vinda da família real para o Brasil em 1808, marcada por uma série de mudanças no reino. Uma delas foi a elevação do título de Principado para o Reino Unido em 1815, o que fez com que a bandeira vigente mudasse novamente. Exatamente em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, o reino só teve sua bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. Essa bandeira presidiu as lutas contra a incorporação da província da Cisplatina e a Revolução Pernambucana de 1817. Desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Depret, a bandeira do Brasil, império de formato retangular e com fundo verde, tinha no centro losango amarelo, dentro dele o brasão nacional. O distintivo consistia em um escudo verde, tendo ao centro a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, em vermelho.